Este programa é livre para todos os públicos. Hoje, dia de recordarmos um profeta, né? Profeta Padre Léo, e ainda vivendo essa experiência que nós vivemos com a partida do nosso amado Padre Jonas Habib, e também outro profeta provado na vida, não é? E um profetismo comprovado com os frutos e com a sua vida. E hoje o Senhor também nos chama a esse profetismo, a entregarmos o nosso coração a Deus. O profeta não é aquele que se levanta, o profeta não é aquele que pela soberba se coloca diante do povo para dizer uma palavra. Não, o profeta, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, ele não quer falar, ele se esconde, ele foge, mas o coração sempre vai em busca daquilo que é a vontade de Deus, e ele acaba se rendendo e se entregando à vontade de Deus. Hoje, agora eu convido você a fazer o mesmo, a entregar o seu coração a Deus e permitir que o Senhor use o seu coração para que você possa também ser esse profeta na sua casa, no seu ambiente social, no seu trabalho, enfim, todos os lugares aonde Deus te enviar. Se você pode colocar a mão sobre o seu coração, vamos cantar essa música do nosso amado Padre Jonas Habib, que marcou a nossa história. Me lembro que eu ainda pequeno, na escola, nos dias festivos, em que tínhamos missa, eu me lembro de cantarmos essa missa na escola. Devia ter 14 anos, hoje eu tenho 5.1 turbinado, bem rodado, mas devia ter por ali 14, 15 anos, e me lembro de um frei que ia celebrar a missa na minha escola. Eu estudava numa escola estadual lá em Guaratinguetá, e me lembro dele preparando as crianças para cantar na missa e cantando essa música. E desde lá essa música então me acompanha, e hoje tenho a graça de cantá-la com você. Feche seus olhos, disponibilize o seu coração a Deus. Ele quer te levantar como um profeta diante das nações. Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Mas o nosso medo, nós dizemos assim para o Senhor: eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, vem falar por mim. Misericórdia. Diga assim: tão pequeno sou, até os homens temo. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, vem falar por mim. Misericórdia. E por um instante rápido, solte a sua voz no Espírito. Deixa o Espírito Santo agora preparar o seu coração, a sua alma, a sua mente, o seu intelecto, os seus pensamentos, para ser impactado pela palavra de Deus, essa palavra profética que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. Deixa o Espírito Santo agora mover o seu coração em direção à vontade de Deus, como moveu o coração dos profetas, como moveu o coração dos santos. Vem, Espírito Santo de Deus, unja-nos nessa manhã, derrama, Espírito Santo, uma unção nova sobre nós, sobre o nosso intelecto, sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade, para que todo o nosso ser esteja voltado para a palavra de Deus. Ore com ardor, ore com vontade. Deixa o Espírito Santo agora tirar de você toda desatenção, que o Espírito Santo agora coloque o nosso coração na dinâmica da vontade de Deus, que será manifestada através dessa palavra. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque o teu olhar reclina sobre nós, sobre a nossa pequenez,
e nos dá a dignidade de profetas. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pegar então a palavra, né? Em Amós, capítulo 7, versículo 15. O Amós diz o seguinte, né? Foi o Senhor Deus que me tirou de detrás do gado e me ordenou: vai profetizar contra Israel, o meu povo. Amós, minha gente, é um dos profetas da Bíblia, como você pode ver, né? E também cantou Flavinho e disse dos padres que nós falamos de referência para nós, né? Que são o Monsenhor Jonas Abib e o Padre Léo, como profetas dos nossos tempos atuais. Mas eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, você é chamado a ser profeta. Aí você vai dizer, mas eu? Como assim? Uma coisa é Padre Léo, outra coisa é Monsenhor Jonas Abib, outra coisa sou eu. E eu vou dizer para você, sim, todos nós somos chamados a ser profetas. Aí você vai dizer também, a gente vai colocando empecilho, não é assim que a gente vai fazendo mesmo. Não esquenta a cabeça não, porque os profetas bíblicos também fizeram isso. Eles diziam o seguinte, mas eu, Senhor, é você. Dentro da sua realidade, dentro do seu mundo, do seu contexto, você é chamado a ser profeta. Mas por que muita gente reluta quando parece assustar, né? Parece uma coisa grande demais? Porque às vezes não sabe nem o que é profecia. A gente não está falando aqui da profecia, aquela extraordinária. Isso realmente Deus dá a alguns. Mas nós estamos falando da profecia ordinária, aquela do dia a dia. Porque nós, agora eu vou falar para você, porque eu estou falando para mim também como leigo. Nós temos uma bancada aqui de leigos, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, trabalho e faço também o meu apostolado. Sou chamado a ser profeta no ordinário da minha vida, no dia a dia da vida. Porque Jesus, ele tem uma função profética, o que a igreja chama de munus profético. E isso é passado para nós também. Nós leigos, nós temos esta função. Aqui cada um tem uma função, né? Cassiano está apresentando o programa, Flavinho está cantando, o Sapo está tocando violão, o Rodrigo aqui nas mídias, tem os cinegrafistas, tem a iluminação, cada um está fazendo a sua função. E é isso, nós somos chamados a exercermos também a nossa função de leigos. E dentro da nossa função de leigos, nós temos a função profética. Então, afinal de contas, o que é essa profecia? É que o pessoal confunde, porque inclusive teve uma novela aí uns tempos atrás, há muito tempo atrás, não sei, que chamava alguma coisa de profeta, de profecia. Eu fui ver o que era aquilo, falei, será que tem alguma coisa de profeta de Bíblia aí? Gente, primeiro que o profeta era loiro de olhos azuis. Eu falei assim, tô lascado, já não entro na categoria, já não entro. Segundo, o profeta deles lá adivinhava as coisas, que é que a maioria das pessoas acha que é profeta. Aí a menina ia cair da escada, ele via antes, corria lá e salvava a menina. Besteira. Profeta não tem nada a ver com adivinhação. A palavra profeta vem do hebraico nabi, que quer dizer porta-voz. Quer dizer aquele que leva uma mensagem de outra pessoa. Então nós somos porta-voz, nós somos mensageiros. Mensagem de quem para quem? Uma mensagem é isso. Você pega o recado de alguém, né, e leva para outra pessoa. É um recado que a gente leva. Se você pegar a maioria dos livros dos profetas da Bíblia, no primeiro versículo desses livros, geralmente fala assim: mensagem de Deus dada ao profeta fulano. Mensagem de Deus direcionada ao profeta ciclano. Ou seja, de quem é a mensagem? De Deus. Nós só somos os mensageiros, os meninos de recado. Nós só temos que levar um recado às outras pessoas. Que recado é esse? Que Deus nos ama, que Jesus é o nosso Senhor. É a evangelização.
E a igreja nos ensina que nós temos que fazer essa função, é uma função que nós temos, de profecia, tanto com a palavra, quando pudermos, como estamos fazendo aqui agora, mas sobretudo com a nossa vida. Isso é profecia de verdade no ordinário da vida. Você é capaz de fazer isso. Você deve fazer isso, porque é sua função de católico. Denis, mas como é que eu vou fazer isso? Se você pega os profetas, você tem dois, por exemplo, tem aqui o Amós, que nós falamos dele, e tem um contemporâneo dele. Viveram mais ou menos na mesma época, que é Oséias. Coisa de algumas décadas, que na Bíblia décadas é pouquíssimo tempo. Os dois viveram na mesma época. Mas se você ler o livro de um e ler o livro de outro, você vai ver que é completamente diferente o jeito que eles transmitem essa mensagem. Por quê? A mensagem é de Deus, mas o jeito é nosso. Flavinho transmite a mensagem cantando, e muito bem. O Sapo transmite essa mensagem tocando. Eu estou aqui tentando transmitir para você pregando. Cada um transmite do jeito que Deus lhe fez. Mas eu não consigo. Eu não posso, você não me conhece. Eu não presto, talvez você nem preste mesmo. Não te conheço, não sei. Eu sei de mim. Mas vou te falar, se você pegar essa turma da Bíblia aqui, esses profetas bíblicos aqui, você vai ver que só tinha barra pesada também. Amós, por exemplo, nós estamos falando de Amós. Amós era um sujeito que não tinha nem emprego direito. Ele falou, Deus me tirou de trás do gado. Se você vai ver o livro de Amós, ele vai falar, eu cuidava de gado, eu cuidava de ovelha, eu cortava árvore, eu varria quintal. Ele fazia bico, porque ele não tinha nem trabalho, porque não conseguia. Vivia uma situação na época muito dura. O Israel vivia uma situação muito dura. Era um rei muito mau, que cobrava muitos impostos, e o povo era muito pobre. Ele falou, mas eu, Senhor. E aí eu lá detrás do gado, fazendo bico, Deus me chama, vai e profetiza para Israel. Se você pega Oséias foi traído pela esposa. A esposa de Oséias o traiu, depois foi viver com vários homens. Nós vamos falar da história de Oséias no final. E mesmo assim, Oséias, com esse sofrimento da vida dele, ele falou de Deus para as pessoas, com o próprio sofrimento da vida. Gente, vamos pegar Moisés. Moisés é um dos primeiros profetas, não está aqui na sequência dos livros proféticos, mas a história de Moisés nos apresenta ele como um profeta. Moisés era um sujeito meio sem identidade, né? Ele era hebreu, mas foi criado pela turma do faraó. O sujeito já tinha um problema de identidade. Quem eu sou, afinal? Depois foi lá, viu uma briga entre um soldado do faraó e um hebreu, foi lá e matou o soldado. Moisés, a gente esquece disso, Moisés era assassino, minha gente. Assassino e perseguido pela polícia. Porque o faraó mandou os soldados atrás dele para prender ele, afinal de contas, ele tinha matado um soldado do faraó. A gente não pode esquecer disso. Ele era assassino, fugitivo da polícia, tinha um problema físico, alguns falam que é gagueiro, mas a gente sabe que ele tinha um problema de fala, ele tinha dificuldade para se comunicar. Tanto que Deus teve que colocar Arão do lado dele, para poder falar para as pessoas. Está vendo? Está vendo que desculpa a gente ter aos montes? Tanto que o próprio Moisés falou, eu não. Ele dizia o seguinte, quem sou eu para profetizar? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? E olha o que Moisés fez, minha gente. Mudou a história do povo de Israel. Libertou um povo inteiro do Egito e voltou com esse povo para a terra prometida. E nós estamos falando de um cara que matou outra pessoa, que era fugitivo da polícia, que tinha um problema físico. E aí? Que desculpa nós vamos dar? Nós estamos falando de um Amós que vivia na pobreza. E tantos outros personagens que se eu ficar pegando profeta por profeta aqui, você vai ver que todos eles colocavam um empecilho porque apresentavam um problema real. Estou dizendo que não é um problema real. É uma dificuldade. Mas para Deus, nada é impossível. E nós somos chamados a profetizar. Mas para quê que a gente é chamado a profetizar?
Porque nós, leigos, nós somos o que a igreja chama de linha de frente da igreja. Numa batalha, você tem o exército e você tem várias frentes de batalha. E aqueles que estão na linha de frente, ou seja, são os primeiros a combater. São os soldados de terra, né? Eu não sei o nome aqui. Infantaria. No exército? Infantaria, obrigado, Flavinho. A infantaria, aqueles que vão na linha de frente. E essa infantaria somos nós, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Porque nós somos a linha de frente, sabe por quê? Porque somos nós que estamos inseridos diretamente na sociedade. Você que está lá no seu trabalho, lá no seu futebol, você que está lá na escola, está na família. Nós somos essas pessoas. Os religiosos, as religiosas, os padres, os bispos, eles estão na igreja para nos alimentar da palavra de Deus, da Eucaristia, para termos a força necessária e o entendimento necessário para sermos essa linha de frente. Tem gente que acha, Cassiano, que ser leigo é falta de opção. Eu não servi para ser padre, Cassiano. Eu não tenho vocação para ser freira, eu não tenho vocação para ser missionário. Então não me sobrou nada a não ser leigo. Não, ser leigo é uma vocação, chamado de Deus. Você é chamado por Deus para evangelizar, como Osés, como Amós, do seu modo. A mensagem você sabe de quem vem, não pode ser sua. Você não vai, como diz lá em Minas, ficar tirando mensagem de debaixo do sovaco. Por isso que você tem que rezar. Você tem que estudar a palavra para saber qual é a mensagem de Deus. E se conhecer, sabe como é que você pode ser profeta? Pega seu telefone celular, a maioria tem, ou seu telefone em casa. Sabe de uma pessoa que está sofrendo? Que está triste agora? Você conhece alguém? Manda uma mensagem. Você está profetizando na vida dessa pessoa. Porque você está levando uma notícia de alguém. De quem? De Deus, para ela. Lembra que você é um menino de recado? Isso é profecia. Isso é ser esse porta-voz. Leva uma mensagem para alguém que precisa hoje. Faça esse compromisso. Eu quero fazer esse compromisso com você. Para você ver que não é difícil. Leva uma mensagem. Pessoalmente, se puder, melhor ainda. É chegar no seu local de trabalho agora e dar bom dia para as pessoas. Sabe que isso pode mudar o dia de uma pessoa? Sabia disso? Eu lembro de uma vez, eu gosto de um caos, né? Lá em Minas a gente é chegado num caos. Eu lembro que uma vez eu fui fazer estágio na escola, eu estava fazendo universidade, eu tinha que fazer estágio na escola. Cheguei lá, me indicaram conversar com a diretora, uma mulher mal-humorada. Nossa senhora, acho que aquela mulher, ela deve ter pensado assim, nossa, que pena que eu acordei viva hoje, porque eu não queria levantar. Deus que é pai. Eu abri a porta, ela me tratou tão mal, que eu não tive como falar para ela o que eu precisava. Que mandaram eu falar com ela. Aí tinha uma professora que me conhecia lá, não, eu resolvo para você, pode deixar. E era época de Natal, final do ano, e eu fiquei com aquilo incomodado, fiz o trabalho lá na escola daquele dia, voltei na sala daquela mulher. Abri a porta, o que geralmente você espera? A gente brigar, né? Eu só abri a porta, antes dela falar qualquer coisa, porque eu acho que ela ia, né, me jogar alguma coisa, eu só falei assim, Feliz Natal para a senhora. Fechei a porta. Fui embora. Né? Falei, eu não vou fazer com ela o café comigo. Vou desejar um Feliz Natal. É época de Natal. Passou uns dias, eu encontrei com aquela professora que me ajudou e falou assim, o que você fez com a diretora da escola? Eu falei, nada, só desejei Feliz Natal. Ela falou, pois eu cheguei na sala dela, ela estava em prantos lá, chorando. Eu falei, como assim? Aquele Feliz Natal que você deu para ela fez ela chorar muito, que ela desabafou, falou os problemas que ela estava vivendo. Inclusive na escola, final do ano, é uma correria para quem trabalha, né, com educação, sabe disso. Veja. Depois eu soube e fiquei muito feliz que um Feliz Natal, ao invés de revidar a agressividade, eu desejei Feliz Natal, minha gente. A mensagem é minha? Não. Mas foi um jeito que Deus me mostrou que eu podia fazer diferente. Isso é profecia. Então, ao invés de você chegar com essa cara amarrada no trabalho, dá bom dia para os outros. Né? Você vê alguém que está aborrecido, chateado, não ignora, não. Chega lá, e às vezes você não tem nem o que falar, né? Mas você pode falar assim, fulano, eu acho que estou vendo que você não está muito bem hoje, mas eu estou aqui se você precisar de alguma coisa, beleza? A pessoa pode até não querer falar nada, mas isso muda o dia dela. Ela sabe que ela não está sozinha. Você está levando uma mensagem de Deus para essa pessoa, porque Deus não a abandona, ela experimenta essa presença de Deus através de você.
Isso é ser profeta. Foi isso que Padre Léo tanto nos ensinou. Já que estamos celebrando a Páscoa do Padre Léo hoje. A rezar com a vida. É isso. E a coisa assim, comum, é no dia a dia. É assim que a gente dá o testemunho. Tem gente que diz, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não, meu filho, você profetiza, a gente profetiza com a vida. Cantar, pregar, é o mínimo, né? O Flavinho sabe disso. Roda o Brasil todo pregando e cantando. Cassiano e todos os outros aqui. O que conta é o nosso dia a dia. Falei no início do programa, né, que pela intercessão do Padre Léo, a gente alcançou muitas graças em casa por conta do tratamento da minha esposa, que ainda está em tratamento, mas graças a Deus já está numa fase avançada do tratamento, da cura, se Deus quiser. Mas eu me lembro que foi um susto quando nós descobrimos o câncer. E eu não sabia o que dizer para minha esposa. Mas Deus me mostrou o que fazer. Eu fui com ela em todas as consultas. Eu fui com ela em todos os momentos de hospital. Eu fui com ela em todas as situações. Muitas vezes em silêncio, porque eu não sabia o que dizer. Mas ela sabia. Denis está comigo, meu marido está comigo. Eu não a deixei só em nenhum momento. Foi a maneira que Deus me mostrou como é que eu ia profetizar naquele período da nossa vida. Porque nós somos altos e baixos da vida, a gente tem que saber profetizar nos altos e nos baixos. Eu me lembro que quando nós descobrimos o câncer, nós fizemos uma oração a Jesus. Jesus, o Senhor está nos visitando, Jesus crucificado. E a nossa casa é a sua casa. O Senhor fique o tempo que achar necessário. E, graças a Deus, vivemos bem esse período, com os sofrimentos, claro, próprios, mas vivemos na paz. É assim que funciona. E você colhe os frutos. Você colhe os frutos. É no dia a dia. O que você pode fazer para profetizar hoje? Um café? Para alguém? Me deram café aqui, ó. Delícia de café. Um cafezinho para alguém inesperadamente. Ligar para sua mãe, para o seu pai, que você não fala há 200 anos. E estão lá esperando uma notícia sua. Isso é profetizar. Acorda para a vida. Não fica esperando grandes coisas. A santidade acontece no ordinário da vida. Não fica esperando o céu abrir e Deus descer e falar, olha, profetiza para o meu povo. Não. Trate bem seus filhos. Seja um bom trabalhador. Você que é leigo e vinha enfornado dentro da igreja, não fica aí não. Não é o seu lugar. Entenda bem o que eu estou dizendo para você. Entenda bem. Você é leigo, a gente vai à igreja, vai à missa, reza, mas para nos alimentarmos, porque nós somos linha de frente. Nós temos que estar em casa com a família, temos que estar no trabalho e sermos excelentes trabalhadores. Temos que estar nos nossos grupos sociais, lá no futebol, né? Lá na pastoral, nas reuniões. Mas nós não vivemos na igreja. Isso quem faz é o consagrado, o padre, o religioso, a religiosa, a freira. Porque eles têm essa função. A nossa função é ser linha de frente. Seja a linha de frente. E é legal porque Deus vai dando as oportunidades para a gente ser linha de frente. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava na faculdade aqui da Canção Nova, eu era da direção aqui da faculdade, eu estava lá na minha sala trabalhando, e bateu na porta um aluno, falou, professor, eu queria falar com o senhor. Eu falei, vem meu filho, pode falar. Achei que era uma coisa acadêmica, os alunos procuravam geralmente para questões acadêmicas. Falou, professor, eu queria saber uma coisa, o senhor pode me ajudar? Como é que eu faço para terminar o meu namoro? Como é que eu faço para terminar com a minha namorada? Eu falei, como assim, meu filho? Aí ele falou assim, professor, ela é uma menina muito boa, mas eu vi que o namoro não está dando certo, eu vi que não é isso para nós, o namoro não tem que continuar, mas ela é uma menina muito boa e ela não está resistindo, eu já dei alguns sinais, e eu nunca namorei, é a primeira vez que eu namoro, então eu não sei como é que termina o namoro. E ele falou uma coisa para mim que foi o que mais me marcou. Ele falou assim, eu já liguei para o meu pai, ele morava fora, de Cachoeira Paulista, né, assim, a cidade dele é outra, ele veio morar para estudar aqui. Eu já liguei para o meu pai
para perguntar para ele também, pedir para ele também um conselho. E aí eu decidi também procurar um professor. Ele nos colocou, falei isso para os professores depois, no mesmo nível da família dele. E eu tinha que dar um bom conselho para aquele menino. Estava começando a vida dele, né? Acadêmica, morando a primeira vez fora de casa, namorando a primeira vez. E aí, pedi a Deus ali ajuda e aconselhei o menino dentro das possibilidades. Está vendo que Deus surgem as possibilidades na vida da gente, né? Surgem as possibilidades. Isso é evangelizar. Isso é falar de Deus para as pessoas, com a palavra, mas sobretudo com a vida. Agora, claro, você não pode ser o chato de galocha, né? A gente tem que falar dessa turma também. Você não pode ser o chato de galocha. O que é o chato de galocha? Aquele que não sabe fazer as coisas, não sabe a hora de falar e quer falar de Deus na hora que não é para falar, não vive o que tem que viver, porque tem muito disso por aí. E nós temos que saber diferenciar o chato de galocha. Tem dois tipos. O primeiro tipo do chato de galocha, você tem que ter paciência e amor com ele, que é o recém-convertido. Já viu o recém-convertido? A gente passou por isso também, você também deve ter passado por isso na sua casa. É tão bom conhecer a Deus, é tão maravilhoso experimentar a Deus, que a gente quer isso para todo mundo. E a gente quer descer goela abaixo de todo mundo. E aí você fica sendo chato de galocha da paróquia. Mas quando tiver um neoconvertido perto de você, o cara acabou de se converter, a moça acabou de se converter, paciência, vai passar, vai amadurecer, tá bom? Vai. Agora, e aquele que já passou um período de conversão, já passou esse primeiro, e continua chato de galocha? Aí, meu filho, esse aí, como diz Jesus, é só comum de jejum e oração. Eu lembro que uma vez eu fui numa paróquia, e aí eu cheguei lá, eu ia dar um curso de Bíblia lá. Eu cheguei lá na paróquia, era o salão paroquial do lado da paróquia. Então o curso seria no salão paroquial. Eu, claro, cheguei lá e falei, gente, deixa eu só entrar na igreja aqui para rezar um pouquinho, né? Entrei, e aí uma igreja dessas antigas, grandes, um corredor grande assim no meio, e o sacrário lá no altar, tinha até os genuflexórios lá em volta do altar. Fui pelo corredor central, ajoelhei, fiz minhas orações. Quando eu levantei para sair, tinha uma turma assim, esperando eu sair. Falei, tem uma coisa errada aqui. E uma senhora com a cara muito ruim, olhando para mim também. Aí eu descobri, a que estava olhando com cara ruim é aquelas doninhas que, ao invés de estar em casa, com a família, no trabalho, não sai da paróquia, sai da vida do padre do inferno. E dos paroquianos também. É esse que só com jejum e oração que a gente tem que rezar e ter misericórdia, né, minha gente? Ela inventou uma lei na paróquia, que não podia dar as costas para o sacrário. Era casa igreja grande, então a turma saía de ré. E eles estavam esperando para saber se o pregador, que é de fora, ia concordar com ela e sair de ré, ou se ia sair de frente. Eu, ingenuamente, sem saber de nada, virei e fui saindo. Ela correu e já falou assim, não. Aqui ninguém dá as costas para o sacrário. Eu olhei aquele corredor daquele tamanho, pensei, como é que eu vou fazer? Aí eu parei, olhei para o sacrário de frente, olhei para aquele corredor de trás e falei assim, Chá, quer que eu vá de ré? Ela falou, é assim que sai aqui. Eu falei assim, eu vou então, é. Aí todo mundo pensou, poxa, o cara vai de ré, vai. Aí eu falei assim, mas com uma condição. Ela falou, qual? Me dá um espelhinho aí que eu preciso de um retrovisor, porque senão eu não consigo ver o que está atrás. Ah, não tem espelhinho. Eu falei, então tchau e benção, eu vou. Gente, eu falo, não inventa roda, né? Não inventa roda. Esse é o chato de galocha que você tem que ter mais misericórdia, só com muito jejum e oração. Para dizer o quê? Por que às vezes é assim? Porque a pessoa está no lugar errado, ela não está na linha de frente. Ela não tem que estar o dia inteiro na igreja, criando regra absurda dentro da igreja. Primeiro a gente olha o nosso lugar de profecia. Qual é o nosso lugar de profecia? Primeiro lugar de profecia para mim que sou leigo, a minha família. Depois o meu trabalho. E aí sim, os meus lugares da igreja, os meus círculos sociais. Aí é o meu lugar de profecia. E como eu vou profetizar? Eu vou profetizar da minha maneira. A mensagem é Deus que dá. Mas a minha maneira, às vezes o que eu consigo é fazer um café para uma visita, é visitar uma pessoa que está enferma, é fazer uma caridade, é ser um excelente profissional, dar o testemunho como profissional.
é ser um bom pai, uma boa mãe. Esse é o meu contexto de profecia. É aí que a profecia acontece. E para já ir encerrando, né, a nossa reflexão, eu queria falar especialmente de um profeta, contar a história de um profeta. É um profeta que eu gosto muito, que é o Oséias, eu falei para vocês. Oséias, ele transmitiu a profecia dele com a própria vida dele. Isso eu acho bonito demais. Isso é bonito demais. Eu, quando li Oséias, me emocionei, porque Oséias, eu não sei se você sabe, mas Oséias era corno, né? Vamos falar aqui popularmente. Coitado, ele foi traído. O que aconteceu? Ele estava lá, conheceu uma menina muito bacana. Vou contar do modo mineiro, tá? Depois vocês conferem na Bíblia, lá no início do livro de Oséias. Vou contar do modo mineiro de ser. Oséias conheceu uma moça muito bacana, jovenzinha também como ele, chamada Gomer. Começaram a namorar, né? E aí o namoro foi dando certo. E aí um dia Oséias chegou pro pai dele e falou: ô pai, tô querendo casar. Quanto custa para casar? O pai dele falou: não sei, meu filho, tô pagando até hoje. Aí eu vou casar. Aí resolveram casaram, a cerimônia bonitinha, né? Lá na roça, teve um frango com macarrão, né? E aí uma festinha, um forró, e a turma toda feliz, casaram, casal bonito, jovem, né? Na lua de mel foram fazer peregrinação na obra de Maria, né? Flavinho era o diretor espiritual da peregrinação. Voltaram, começaram a vida trabalhando, profetizando nos seus lugares de vida, do trabalho, na família. Tiveram 3 filhos lindos, fruto do amor dos dois. Só que o que aconteceu? O amor deles foi esfriando. Porque, eu não sei se você sabe, marido e mulher não é parente. Eles não são parentes. Eu não sou parente da minha mulher, sou parente dos meus filhos. É um vínculo direto. Com a minha esposa eu não sou parente dela, por isso que eu tenho que conquistar ela todo dia. E Oséias e Gomer foram se esquecendo disso, então eles foram se distanciando. Sobretudo Gomer foi se distanciando. Até que Gomer começou a atrair Oséias com o vizinho. E um dia ela contou para ele, falou assim: aqui ó, estou indo embora, estou indo morar com o vizinho, porque não dá, quero mais. Oséias tomou um susto. Como é que ele soubesse que eles estavam meio distantes? Oséias tomou um susto e falou: como assim? E quando ele caiu em si, ela já não tinha um amante, ela tinha um punhado, um monte de amante. E aí Oséias começou a falar: meu, eu tenho que fazer alguma coisa. O que está acontecendo? É a minha família, é a mãe dos meus filhos. E quando ele foi saber de novo notícia, ela já tinha entrado tanto nessa vida que ela já tinha entrado para a prostituição. Ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso recuperar minha mulher para mim, a mãe dos meus filhos, é a mulher que eu escolhi para passar a minha vida. Não, eu vou fazer algo. E aí ela entrou tanto para a prostituição que ela se tornou uma escrava, que era algo que acontecia na época. E aí Oséias descobriu que ela seria negociada no mercado de escravos da cidade. Ele não pensou 2 vezes, ele disse: eu vou juntar todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho, vou vender tudo, vou juntar todo o meu dinheiro e vou nesse mercado comprar a minha mulher para mim. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou correr com ela para o deserto, porque lá no deserto não tem nada, lá no deserto não tem ninguém, não tem barulho, ninguém vai atrapalhar, ela vai olhar só nos meus olhos, e quando ela olhar nos meus olhos, eu vou dizer que a amo, e vou recuperar minha mulher para mim. Essa é a história de Oséias, que nos remete a nós, porque Oséias representa Deus nessa história. Nós somos Gomer, somos nós que muitas vezes nos afastamos da casa de Deus, nós que colocamos outros no lugar de Deus. A prostituição na Bíblia nesse sentido significa adoração a outros deuses. Somos nós que colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus e nos afastamos da casa de Deus, como Gomer se afastou de Oséias. Somos nós, inclusive, que muitas vezes, porque longe de Deus, nos tornamos escravos de inúmeros pecados. Mas Deus nos ama. Deus faz como Oséias. Deus troca reinos por nós. Mais do que isso, Ele dá o que Ele tem de maior valor, que é a vida do próprio Filho.
para nos comprar. Teologicamente, a expressão é essa: o sangue de Jesus nos comprou. E Deus nos leva para um deserto. Que esse sorrindo para a vida de hoje seja esse deserto, esse lugar em que Deus olha nos seus olhos e te diz: eu te amo. Para que você volte para Deus, para que você profetize, para que você assuma o seu lugar, o seu contexto, os seus, e seja esse porta-voz das mensagens de Deus por onde você passar, por onde você for. Amém. Amém. A palavra em Isaías capítulo 54, versículo 10 diz isso: mesmo que as serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Eu aprendi com um grande amigo, um irmão que eu amo demais, que se chama Neil Vélez, um pregador americano, já esteve conosco na Canção Nova várias vezes, espero que um dia eu possa voltar, um grande profeta, um grande missionário. Aprendi que na palavra de Deus tem 30 mil promessas, 30 mil, essa é uma delas, essa que eu acabei de proclamar, de Isaías 54. E essas promessas, elas se cumprem na vida daqueles que creem. E na vida daqueles que têm a coragem, como Oséias, como Amós, como Moisés, como tantos outros, de se deixar usar por Deus para ser essa profecia na vida dos outros. Muitas coisas que o Denis foi falando, meu coração ia saltando de alegria, porque é a experiência que eu vivo como missionário e como profeta de Deus. Deus me fez profeta, me levantou como profeta. Isso eu não me autoproclamo, ainda que sejamos reis, sacerdotes e profetas, é a nossa vocação, né? Como profetas, no nosso batismo. Mas esse profetismo precisa se concretizar no nosso dia a dia. Eu fico muito assustado quando eu vejo pessoas se levantando como profetas e como o Denis também dizia, não é? Pessoas que começam a profetizar sobre a vida das pessoas, mas coisas extraordinárias, coisas emocionais, mas que no dia a dia, no concreto, não tem esse profetismo da vida, que transforma a vida das pessoas, como nós vimos com o nosso amado Padre Léo, Padre Jonas e tantos irmãos que convivemos no dia a dia e que tem esse profetismo confirmado com a vida vivida no dia a dia, vivendo aquele não é um slogan, não é, mas uma palavra de vida para toda a Canção Nova, para toda a família Canção Nova, o Cristo vivo e vivido. Eu quero convidar você a fazer essa experiência a partir dessa palavra maravilhosa que o Denis nos traz nessa manhã, a permitir que essas promessas de Deus se cumpram na sua vida. Na vida de todos os profetas da Bíblia, antes deles profetizarem, a profecia se cumpriu na vida deles. Ninguém pode dizer daquilo que não experimenta. Peça a Deus essa graça agora. Vamos entrar em oração na presença de Deus e faça sua oração como Amós fez. O que ele fez foi oração, dizendo: Senhor, eu não sei como é que eu faço, eu sou tratador de vaca, eu corto árvore, eu não sei como fazer isso que o Senhor está... Isso é oração. Fala com o Senhor agora na sua pobreza, na sua miséria, na sua indignidade, porque assim somos nós. Somos dignos porque Cristo nos deu essa dignidade com o seu sangue derramado na cruz. Mas coloque-se diante de Deus agora e diga: Senhor, eu quero que essas promessas se cumpram primeiro na minha vida, na minha casa, nas minhas ações, no meu dia a dia. E a partir disso, Senhor, que essa profecia transborde no meu coração, para que todos aqueles que estão no meu entorno, a partir da minha casa, da minha família, o meu convívio social, por onde eu passar, Senhor, em cada lugar, essa profecia se cumpra na humildade da minha vida, Senhor, e na força da sua presença que age no meu coração, que coloca as palavras na minha boca, que move, Senhor, os meus braços para os gestos que o Senhor deseja que eu tenha naquele momento. Usa de nós, Senhor, usa de nós para esse mundo tão ferido, tão machucado, pessoas tão destruídas na sua afetividade, na sua sexualidade, no emocional, tantas pessoas mergulhadas na depressão, na angústia, na tristeza, Senhor, no desânimo, no desespero. Usa, Senhor, de cada um de nós a partir daqueles que estão mais próximos. Há uma promessa que hoje, aqui e agora quer se cumprir, Senhor, a partir dessa promessa que o Senhor nos dá de Isaías 54, dizendo que ainda, Senhor, que façamos o que quer que façamos, o Teu amor por nós não muda, porque o Teu amor é eterno, o Teu amor é apaixonado.
Toca agora, Senhor, corações feridos, corações machucados. Destrói, Senhor, julgos demoníacos que têm pesado sobre nós, sobre os teus filhos e filhas, Senhor. Julgos demoníacos que têm aprisionado pessoas fora dessa profecia, que é o teu amor manifestado no nosso coração e na nossa vida. Vem, Senhor, cumpre as suas promessas. Tu és o Deus de pactos, tu és o Deus de promessas. Tu és o Deus que não mente, o Senhor diz e cumpre. E cantemos juntos assim. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Diga isso mais uma vez. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Hoje aí na sua vida, na sua casa. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Tenha fé. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. E Ele vai declarar milagres neste lugar. Levanta os seus braços, ore ao Senhor. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Cante isso com fé, com toda a confiança, o Senhor te escuta. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. E no poder do Espírito, solte a sua voz. Ore no Espírito agora. Ori alabaciri bi alabacana maro levantavando. Siribi alabaciri bi alabacana manavando. Ri alabacana marule. Siribi alabaçana maro levantavando. Vem Espírito Santo. Levanta aqueles que estão prostrados. Reaviva os corações desanimados. Vem Espírito Santo, aviva a fé nos nossos corações. Dá-nos, Espírito Santo, a certeza de que somos amados. Vem Espírito Santo, convença-nos de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E é Ele quem fala em nós. É Ele quem nos move em direção à vontade do Pai. Vem Espírito Santo de Deus, batiza-nos. Ori alabaciri vi alabacana mari evandari alabacana. Peça ao Espírito Santo nesta hora, meu irmão, minha irmã. E Ele te revele qual é o lugar da sua profecia. Talvez você que tem tentado ocupar tantos lugares, assumir tantas funções, atribuições que não vem da parte de Deus, porque é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem elege, é o Senhor quem envia a comunicar uma profecia, a comunicar uma palavra que é dele, que é do próprio Senhor. E eu quero pedir essa graça, porque essa é a pergunta que precisa ser respondida a muitos de nós, e é o próprio Espírito que está respondendo isso a você agora. Qual é o lugar da sua profecia? Porque era isso que me vinha ao coração enquanto o Denis pregava, enquanto o Flavinho rezava, este questionamento de muitos agora: qual é o lugar da minha profecia? E é o próprio Espírito Santo, esse Espírito que nos leva a comunicar a vida nova que Cristo nos deu. É o próprio Espírito agora que nos revela, que vai te revelar, meu irmão, se não nesta hora, se não agora, mas ao longo deste dia, o lugar da sua profecia. Por isso esteja atento, por isso esteja atento a este movimento do céu agora na tua direção, a esse Deus que fala contigo através da palavra, através da profecia, através dos fatos, dos acontecimentos, para que você entenda, para que você perceba.
qual é o lugar da sua profecia. E é neste lugar que você será plenamente feliz e realizado, fazendo a vontade de Deus, um lugar que Deus preparou para você. Qual é o lugar da sua profecia? Peça essa graça ao Espírito Santo de Deus. Ore mesmo no Espírito nesta hora. Eu convido meus irmãos mesmo para que nós continuemos este movimento do Espírito, porque eu sinto que nesta hora Deus está revelando a muitos o lugar da profecia. O Senhor coloca no meu coração que no Antigo Testamento é norteado da ação profética de vários profetas que foram levantados por Deus. O profeta ele foi levantado com um objetivo muito específico, para conduzir o povo, para colocar o povo em ordem, para cessar o caos. Foi com essa finalidade que Deus suscitou os profetas do Antigo Testamento. No nosso tempo, isso também acontece, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual é a situação que a tua família está vivendo, eu não sei qual é a situação que a tua casa está passando, talvez o caos que pode estar aí vivendo as realidades da tua vida. Mas o profeta, ele é levantado com essa finalidade específica, trazer ordem ao caos, conduzir o povo para Deus. Peça para Deus essa graça. A graça do ser profético dentro da sua casa. Você mãe, você esposa, você ser profética no seu matrimônio, na tua família, na educação dos teus filhos. Você pai, para você ser um pai profético na educação dos teus filhos, na condução da sua casa. Peça essa graça a Deus, peça essa graça do profetismo diante das situações e das realidades que você realiza e faz na sua casa. Nós queremos pedir, Senhor, essa graça, o profetismo nas nossas ações, o profetismo no nosso ser cidadão, o profetismo, Jesus, na nossa atuação, na nossa comunidade paroquial. Nós queremos pedir, Senhor, essa graça, a graça do profetismo sobre nós. Que pais de família sejam proféticos na educação dos seus filhos. Que mães de família sejam proféticas no cuidado da sua casa, no zelo para com a sua família. Dai-nos, Senhor Jesus, a Tua graça pela unção do Espírito Santo. Oremos, meus irmãos. O Senhor me mostra uma mãe que está numa sala de espera de uma UTI, o seu filho recebeu um diagnóstico de uma doença incurável, ele está na UTI, você entrou em desespero e a primeira coisa que veio ao seu coração foi sintonizar a canção nova. Não sei se você está vendo pelo seu celular, é um tablet, ouvindo ou nos vendo, eu não sei, mas o que eu sei é que o Senhor está alcançando agora o seu coração e você ouvir essa pregação, essa partilha da palavra, a oração, a música, e o seu coração foi movido a ser profeta. Profetiza aí onde você está, não somente na vida do seu filho, agindo em fé e confiando que a última palavra na vida do seu filho, quem tem é o médico dos médicos, é Jesus, o Deus que salva, esse nome poderoso que nós celebrávamos ontem, Yeshua, o Deus que salva. E o Senhor te chama a ser profetiza na vida do teu filho, profetizar sobre a vida do teu filho, que esse Deus salva, esse Deus cura, esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz Hebreus 13:8, e esse Deus poderoso, que se chama Jesus, Ele é capaz de levantar o seu filho desse leito. Mas não somente isso, você sentiu no coração de orar também por outras crianças que estavam nessa UTI. Não tenha receio, faça isso. Seja profetiza aí aonde você está. E você vai contemplar a glória de Deus. Você vai ter um lindo testemunho diante dessa realidade que você está vivendo. Bendito seja, Senhor. Diante dessa palavra que o Flavinho trouxe, eu me recordei aqui de São Tiago. Lá na carta de São Tiago, no capítulo 3, ele vai escrever assim para nós: bênçãos e maldições procedem da nossa boca. Amém. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe,
a profetizar agora e abençoar a sua casa, a liberar uma palavra de bênção sobre a sua família, sobre a vida do seu filho, talvez que esteja perdido nas drogas, na bebedeira, ou quem sabe até mesmo a sua filha no mundo de prostituição, de promiscuidade. Libere agora uma palavra de bênção. Nós falamos com muita facilidade tantas besteiras, tantas palavras de maldição. Eu não presto, a minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno. A gente fala com uma facilidade muito grande, mas eu quero convidar você agora a ser profeta da tua casa, profeta da sua família, profeta sobre o seu matrimônio. Talvez que esteja aí à beira de um colapso, do fim. Profetiza agora uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que convivem do seu lado, sobre o seu chefe, sobre aquele, quem sabe, supervisor que esteja te perseguindo. Profetiza agora uma palavra de bênção, que essa palavra de bênção possa sair da tua boca agora, meu irmão, minha irmã, para que essa bênção possa chegar também sobre a vida daqueles que te perseguem, que falam mal de você, que falam mentiras ao seu respeito. Seja profeta agora, meu irmão, minha irmã, liberando uma palavra de bênção. Eu quero dizer algo para você, algo que eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, com a vida dele, com aqueles que conviveram com ele de perto. Tem aqui o Rodrigo, que foi sentinela dele, com a Paula, diante das nossas partilhas, daqueles que viveram perto do Padre Jonas. Essas pessoas que conviveram muito pertinho dele, testemunham isso. O Padre Jonas, mesmo no auge da sua doença, em nenhum desses momentos o Padre Jonas reclamou, mas ele sempre trazia consigo uma palavra de bênção. Meu irmão, minha irmã, por onde você estiver, por onde você passar, carregue consigo sempre uma palavra de bênção. Seja um profeta, profetiza com uma palavra de esperança, com uma palavra de alegria, com uma palavra de perdão, de entusiasmo. Sejamos profetas, profetas da esperança, sobretudo neste tempo. Repito para você, por onde você passar, como dizia o Padre Léo, nosso saudoso Padre Léo, qual nós celebramos a sua Páscoa hoje, por onde nós passarmos, que nós deixemos rastros de santidade, rastros de Deus. Por onde você passe, onde você estiver, você possa deixar rastros de santidade, rastros de Deus, como nós aprendemos com o nosso Pai Fundador. Que você possa carregar consigo também sempre uma palavra de bênção.